Só pra te ouvir
Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe a cada um de vós, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui hoje, queridos, humildemente só como servo da casa, amém? Para ministrar a palavra de Deus, para que possamos compreender algo mais da parte do Senhor, saber aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Já, nas nossas próximas sessões, temos aqui dois grandes homens de Deus, o Bispo Diego Souza e o Pastor Fabiano Faia, transmitindo também grandes coisas da parte de Deus, a história, aquilo que eles têm feito, como as suas igrejas têm se desenvolvido, amém? Amado, abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 4, quero ler 3 versículos aqui com você, versículos conhecidos da palavra de Deus, mas que vão nos levar a ter um entendimento melhor daquilo que o Espírito Santo tem para nos falar, amém? Aqui no Brasil nós temos o hábito de ler versículos antes de começar a pregar, não é? Um hábito que nós criamos e um hábito que devemos respeitar, aleluia. Quem encontrou aí, dá um glória a Deus. Acho que vai passar aqui atrás, se você não encontrou pode acompanhar comigo, amém? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. O texto diz assim, queridos: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mais um versículo apenas. Até que todos cheguemos à unidade, repita comigo, unidade. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, por favor, curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esse tempo poderoso que temos aqui. Te louvamos, Espírito Santo, por cada ministério reunido. Te louvamos, ó Pai, por este ministério que se esforça, Pai, trabalhou tanto para que este momento acontecesse. Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem abençoado a todos estes povos aqui reunidos. E eu creio, Pai, que nós estamos aqui por um motivo em especial. Por isso, Senhor, usa-nos nesta tarde e que possamos, ó Pai, receber do Senhor, assim como estamos recebendo até agora, grandes coisas em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Irmãos, sejam bem-vindos. Esta é a primeira conferência Impacto. Irmãos, quando nós falamos sobre Impacto, estamos falando sobre um ministério que foi criado há alguns anos aqui na igreja missionária e que tem trazido grandes proveitos, não só para nós, mas também para outros ministérios que muitas vezes acompanham aquilo que fazemos, o trabalho que temos desenvolvido. E nós fizemos esta conferência, a primeira, porque desejamos não só que esta igreja possa se desenvolver, mas que todas as igrejas, que todos os povos, eles possam, amados, crescer em unidade. Temos aqui, e eu quero louvar a Deus, a presença de vários irmãos de um grupo poderoso chamado Sermos Um. Eu peço uma salva de palmas em honra ao Senhor Jesus por todos que estão aqui, amém, reunidos, glória a Deus, aleluia, aleluia. Amados, o texto fala que algumas pessoas, alguns homens, e nós podemos crer mulheres, foram chamados para funções específicas dentro da obra de Deus. Mas esse texto ele nos alerta que precisamos atingir um resultado que é a unidade de Cristo. Irmãos, nos últimos tempos, nós temos encontrado grandes dificuldades para tentar resolver a situação da igreja como um todo. A igreja tem passado por grandes dificuldades. Irmãos, quando nós olhamos para isso, nos causa preocupação e entender o que é que está acontecendo na igreja. No último censo em que se contabilizaram as religiões mais profundamente, foi em 2010,
Uma pesquisa feita pelo IBGE, juntamente com alguns pesquisadores de faculdades públicas aqui de São Paulo, descobriu que, naquela época, o crescimento entre o ano 2000 e 2010 do público evangélico, preste atenção nisso, amém? Foi de 61%. Alguém pode dar glória a Deus? Em 10 anos, o público evangélico no Brasil cresceu 61%. Em contrapartida, quando nós pensamos nos cristãos mais tradicionais e ortodoxos, e aqui eu falo sobre os cristãos católicos, tiveram um decréscimo na sua religião de cerca de 8%. E não à toa, queridos, os estudos também demonstraram que se aquele crescimento continuasse da mesma forma, nós chegaríamos ao ano de 2020 sendo não um país católico, mas sim um país evangélico. O que demonstra, irmãos, que o que estamos construindo como povo de Deus não é algo simples. Nós estamos transformando uma nação que nasceu dentro de um propósito e de uma dominação. E a partir desta época que está se configurando agora, nós temos a oportunidade de fazer algo grandioso. Mas o que nos chama a atenção, amados, é que quando olhamos para as nossas igrejas, quando observamos, e aqui eu falo sobre todas as igrejas, há um problema a ser resolvido. Em um raio de 15 quilômetros, nós vamos encontrar aqui na zona leste de São Paulo, mais de 150 igrejas. Como nós sabemos isso? Andando por aí. Mais de 150 igrejas. Entre igrejas tradicionais, pentecostais, enfim. Uma série de igrejas com os mais variados tipos de dogmas e entendimentos. Agora, um outro problema que nós temos, amados, isso não é bom. E por que não é bom, amados? Porque nós estamos cheios de igrejas vazias. Ah, pastor, mas a minha igreja não está vazia. Ora, aqui também não está vazio. Mas, irmãos, quando nós falamos sobre estar vazio, não é apenas uma questão de número, mas é uma questão de postura e de status. Nós estamos sofrendo, amados, nos últimos anos, a mesma apostasia que a igreja católica sofreu. Estamos vivendo uma época em que muitos dizem que são evangélicos praticantes, e outros dizem que são evangélicos, pasmem vocês, não praticantes. Lembra disso? Alguém aqui que já foi católico, né? Deve se lembrar disso. Pessoas que falavam assim, que eram católicos não praticantes. Lembra disso? Hoje nós temos evangélicos não praticantes. Pessoas que frequentaram uma igreja, pessoas que em alguma época da sua vida estiveram em um ambiente como esse, mas que por algum motivo se afastaram da igreja. E com isso, amados, nós temos placas e placas de igreja espalhadas por aí, cheias de pessoas com capacidade para gerir pessoas, para cuidar de pessoas. Porém, há um problema crescendo no nosso meio, e se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, nós seremos o próximo mausoléu do mundo. Assim como é na Europa, onde nós encontramos muitas igrejas com espaço para 1000 pessoas e 3 fileiras de bancos, são museus, onde as pessoas entram única e tão somente para tirar fotos e aparecer no Facebook, mas não tem mais pessoas naquela igreja. Irmãos, está acontecendo isso com a nossa igreja, está acontecendo isso com o nosso povo. E amados, em torno disso, nós pastores, aqui há vários pastores, nós temos tentado desenvolver todas as metodologias possíveis e imagináveis para buscar pessoas, para atingir almas, para mudar vidas, e nem sempre com sucesso. Ah, pastor, mas eu tenho sucesso? Será, irmãos? Nós moramos em uma capital onde habitam cerca de 12 milhões de pessoas. Aqui na zona leste de São Paulo habitam aproximadamente 4.800.000 pessoas. Faça a conta comigo. Existe aqui para cima uma comunidade chamada Caixa d'Água. Moram aqui mais de 80.000 pessoas. Irmãos, se nós que estamos aqui nessa região, só nós,
ganhássemos para Jesus 1% desse público, nós teríamos uma igreja com quase 1000 pessoas. Por que nós temos igrejas com 50 pessoas? Por que nós temos igrejas com 30 pessoas? Por que nós temos igrejas com nenhuma pessoa? Porque estamos fazendo a coisa errada. E nesse sentido, meus irmãos, eu quero ministrar sobre aonde nós estamos errando. Amém? Aonde nós estamos errando. Uma das grandes dificuldades que nós temos encontrado, não só nas igrejas da Zona Leste de São Paulo, mas em todas as igrejas, queridos, é a falta de unidade. Só que quando nós falamos em unidade, amados, nós não falamos apenas em participar de um evento, mas em ter a plena convicção de que fazemos parte de um corpo soberano chamado Eclésia, a igreja do Senhor, aqueles que foram chamados a ir lá para fora e fazer a diferença no reino. A unidade, irmãos, tem faltado no meio das igrejas. A unidade tem sido um grande problema para nós, corpo de Cristo, evangélico pentecostal. Porque, irmãos, nós não conseguimos estabelecer um paradigma, uma ligação, um elo, para que possamos sair desse ostracismo espiritual no qual nós estamos envolvidos. Amados, nós nos fechamos nos nossos pequenos cultos, me desculpe dizer isso, a palavra seria cultinhos, mas eu não quero falar isso aqui, então vou dizer pequenos cultos. Nós nos fechamos nos nossos pequenos cultos, de final de semana e de semana, reunimos uma galera que nós conhecemos há 10, há 15, há 20 anos, cantamos 3, 4 louvores, pregamos uma palavra, vamos para casa, e nada mais. Ninguém vai para a rua pregar o evangelho, ninguém estabelece estratégias de evangelismo para buscar as almas que estão perdidas, ninguém se movimenta para fazer nada diferente, amados. Queridos, a igreja do Senhor está morrendo, e está morrendo, guarde isso, anote isso, porque é a primeira dificuldade que nós temos, a falta de unidade. Unidade, irmãos, não é apenas estarmos reunidos de vez em quando no evento, mas unidade significa que nós somos a família de Cristo, o corpo de Cristo, a presença de Cristo reunido em alma, em espírito, andando em um só propósito, para não atingir os nossos objetivos, mas atingir os objetivos de Cristo, que é ter toda essa nação salva em nome de Jesus. É um grande problema, irmãos. Não há unidade. Ah, pastor, mas eu não me dou bem com a igreja do lado, eu não me dou bem com o irmão do lado, não me dou bem, não gosto de falar com o pessoal daquela igreja. Sabe o que é pior, irmãos? Tem faltado unidade dentro das igrejas. E aí é que está a dificuldade, porque quando nós falamos em uma unidade que não existe dentro da própria igreja, aí é um problema sério. Porque dentro das igrejas falta unidade. Porém há uma diferença, irmãos. Quando nós falamos sobre unidade, nós não estamos falando apenas sobre estar reunidos, mas nós estamos falando de estar tão unidos, mas tão unidos, que nos tornamos uma peça indivisível, inseparável. Quem me entende diz amém. Isto não é unidade, isto é unicidade. Significa, irmãos, que dentro da igreja não pode haver dissensão, dentro da igreja não pode haver divisão, dentro da igreja, queridos, não pode haver os problemas que nós temos encontrados. Por quê, amados? Porque nós, por causa das nossas ideologias, por causa dos nossos pensamentos, muitas vezes levamos a igreja a uma divisão. Queridos, se eu pedir para levantar a mão aqui, metade das igrejas reunidas nesse lugar surgiram a partir de outra igreja. Se eu estou errado, me contradiga. Sabe por quê, amados? Porque nós não concordamos, porque nós não acendemos
a uma determinada autoridade, porque nós não queremos estar diante da presença de uma autoridade. Nós queremos ser autoridade, nós queremos fazer, nós queremos construir. E aí eu entro na segunda questão. Primeiro problema, a falta de unidade. O segundo problema, líderes com problemas mal resolvidos. Líderes que não resolvem os seus problemas internos, que não resolvem as situações nas quais estão vivendo, nas quais passaram e vão passar. Existe, amados, uma dificuldade para o ser humano. O ser humano tem medo, ouça bem o que eu vou dizer, o ser humano tem medo de ser contraditado. O ser humano tem medo de ser colocado na parede, percebe? Porque, amados, nós não queremos nos confrontar com o nosso pecado, nós não queremos ser confrontados com a nossa dificuldade, com as nossas tentações, com os nossos problemas. Preste atenção nisso. Sabe por quê, queridos? Porque é mais fácil eu continuar como está, é mais fácil eu não mudar, é mais fácil viver a vida como ela é. Então eu continuo sendo como eu era, não há uma mudança, não há uma transformação, não há uma modificação. E aí o que acontece? Nós conduzimos igrejas doentes. Por quê? Porque transferimos doença e não santidade. É um problema, irmãos. Pessoas que não tratam os seus problemas psicológicos, pessoas que não tratam os seus traumas psicológicos, que não resolvem os seus problemas, e para não resolverem os seus problemas, se fecham dentro de um campo de força chamado liderança. E líderes como não são atingidos. Nós, amados, aqui temos vários líderes, não somos atingidos porque somos líderes. O casamento não vai bem, o trabalho não vai bem, a espiritualidade não vai bem, você não vai bem, a vida não está boa. E aí a gente começa a ver na internet o levita que pulou do viaduto, o irmão que se suicidou, a pessoa que não suportou a dificuldade, fechou a igreja. Eu costumo dizer, amados, que o problema não é quando o pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. O problema, amados, não é quando ele deixa aquela uma e fica com as 99. É quando ele larga as 99 e larga uma e desaparece, some, não quer mais saber da igreja. Esse é o problema. Pastores que não suportam mais viver com os seus problemas internos. Por quê? Porque não são resolvidos. Esse segundo fator, amados, é um problema para nós, porque muitos de nós líderes, preste atenção nisso. Você que é líder de louvor, você que é líder de ministério, qualquer que seja a área de liderança que você atua, preste atenção numa coisa: você precisa resolver os seus problemas interiores, as suas dificuldades. Nós precisamos resolver os nossos problemas interiores, porque se o teu casamento não vai bem, você não vai tratar ninguém. Se o teu casamento não está bem, você não vai conseguir resolver o problema do casamento de ninguém, porque a tua oração, a tua intercessão, a tua palavra não tem autoridade nenhuma. Comece a entender, amados, por que em um universo de 5, de 4 milhões de pessoas, as nossas igrejas não concentram 0,10% da população dos lugares onde nós estamos. Porque não recebemos autoridade para isso, amados. Sabe por quê? Porque não temos um corpo preparado, uma alma preparada em santidade e em graça, para poder ir adiante. Esta situação, meu irmão, minha irmã, ela é gravíssima nas igrejas, é gravíssima nos ministérios. E aqui eu faço um subtema: nós pastores, nós obreiros, precisamos de mão de obra. Quantos pastores estão aqui e não precisam de mão de obra, irmãos? Quem não precisa de um líder de louvor? Quem não precisa de um líder de teatro? Quem não precisa de um líder de acolhimento?
Quem não precisa de um voluntariado? Qual é o pastor que não precisa disso? Só que muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Ouça bem o que eu vou dizer. Você sabe que a pessoa tem problema, você sabe que a pessoa está com dificuldade, você sabe que a pessoa não anda em unidade e santidade, mas a gente precisa da mão de obra, percebe? E nós abandonamos a santidade em prol da mão de obra. Deixa eu dizer uma coisa para você: se nós não trabalharmos com pessoas santas, nós não teremos uma igreja santa. Se nós não trabalharmos com uma igreja voltada para o Espírito, nós não teremos uma igreja espiritual. Nós teremos uma igreja que pode fazer até diferença no bairro, mas é uma simples diferença. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não deixa passar Espírito por onde não há Espírito. É grave, irmãos, o que nós estamos falando. Porque quando nós não encontramos solução para os nossos problemas, a gente desenvolve estratégia, criamos modos, meios de trabalho, desenvolvemos as coisas, criamos metodologias de trabalho. Vamos mudar. A gente vive de mudanças, mas não vive de vitórias. Aí nós começamos a copiar as estratégias do outro. Terceiro problema, falta de visão. Falta de visão. Estamos vivendo agora o modismo da Hillsong, o chamado worship. Todo mundo quer fazer worship. Eu não sei nem o que significa worship, irmãos, mas todo mundo quer fazer worship. Todo mundo agora mudou a cara da igreja, percebeu? Daqui a pouco, amados, vão pensar que toda igreja é corintiana, porque toda igreja agora está preta, não é? Não é isso? Eu ouvi um Deus o livre guarde aí, não? Eita Jesus! Não pode falar de futebol na pregação. Olha, gente, não tem problema a igreja ser preta, azul, rosa, verde, amarela, do jeito que você quiser, mas a visão tem que combinar com a unção. A visão tem que bater com a unção que é colocada sobre o líder da igreja. Percebe, irmãos? Em 1992 surgiu uma metodologia de trabalho trazida de fora, chamada células. Quem lembra? Amados, igrejas explodiram com a visão em célula, literalmente, porque hoje metade delas explodiram mesmo, não existem mais. O maior problema que o Brasil viveu, o maior recalque que o Brasil viveu, foi por causa da visão celular. E olha, se você olhar a placa da nossa igreja aqui do lado, está escrito igreja em célula. Então nós temos visão celular aqui, amém? Amados, veja bem, quantas pessoas nós colocamos para conduzir pequenos grupos? Ô irmão, conduz um grupo para mim lá na casa da Dona Maria. Dona Maria está lá, está precisando tal. Aí o irmão vai lá, faz uma célula, faz um pequeno grupo, enfim, como você chama na sua igreja. Aí ele começa a trabalhar e começa a pegar o gostinho. Não há unção. Percebe? A unção que está sobre aquela pessoa não é a mesma que está sobre o pastor. Por quê? Aquela pessoa está ali não para pregar a palavra, como estão aqui os pastores, mas para satisfazer o seu próprio ego. Percebe? Aí começa a liderar 1, 2, 3, 4, 5, 10, virou igreja, largou o pastor, foi embora. Percebeu? E aí a coisa fica complicada. Alguém está se identificando aí? Diz amém. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo esta fase, uma fase em que as pessoas, elas querem liderar, mas não tem visão. Falta de visão. A falta de visão, meus irmãos, não vai levar a igreja a lugar nenhum. Então, amados, nós temos visto nos dias de hoje igrejas híbridas. O que são igrejas híbridas? São igrejas que tentam adaptar essa metodologia chamada worship. Quem não sabe o que é essa metodologia, queridos? É uma exposição mais contemporânea de igreja. É uma igreja mais descaracterizada em relação às nossas antigas igrejas.
Então, nós criamos um ambiente que traz as pessoas como se elas não percebessem que o ambiente onde elas estão é uma igreja, e depois elas percebem que esse ambiente é uma igreja. É uma forma de trazer as pessoas para a igreja e de deixá-las mais confortáveis com o ambiente onde elas estão. Só que são igrejas híbridas. Por quê, irmãos? Porque não tem visão. A visão é diferente da unção. O pastor é tradicional, mas a igreja não é mais tradicional. A igreja virou a página. Sabe o que está acontecendo, queridos? Aqui mesmo, ou aqui próximo em Suzano, nós temos uma igreja coligada. Essa igreja perdeu mais de 150 membros para uma igreja gigante, uma igreja com mais de 1000 pessoas, que surgiu do nada e que está na internet e que tem uma série de tecnologias, mas que não tem unção. As pessoas estão ali por estar, estão ali para ouvir qualquer coisa, e deixaram os seus pastores, que cuidaram, que amaram, que sofreram junto. Quem me entende? Há uma dificuldade, amados. Quarto problema, queridos, que nós estamos enfrentando: nós não estamos apontando para as próximas gerações. Amados, isso é muito sério. Nós não estamos apontando para as próximas gerações. Se você vai anotar isso, anote assim: é preciso apontar para as próximas gerações. E nós não estamos fazendo isso, amados, porque nós entendemos, nós que somos pastores aqui, todos na faixa de 40 anos, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, nós não conseguimos enxergar o que esta geração está buscando diante de Deus. Nós continuamos com os nossos cultos como eles sempre foram. Nós continuamos fazendo aquilo que eles sempre fizeram, que os nossos antigos líderes, me perdoe dizer, sempre fizeram. Nós continuamos agindo da mesma forma como era a igreja há 20 a 30 anos atrás. Não há modernidade, não há transformação. A geração nova, ela entra dentro da igreja. Os jovens entram dentro da igreja. Eles não se identificam com a igreja. E eles não ficam na igreja, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não falamos a língua deles. Nós não atingimos esse público. Amados, nós que somos pastores, vocês que são líderes e estão aqui, prestem atenção numa coisa: nós somos responsáveis em cuidar da geração que vai revolucionar este país. A juventude deste país precisa ser atingida. A nossa igreja tem que abrir as portas para os jovens, tem que compreender o jovem, tem que tratar o jovem, mas tem que falar a língua do jovem. E a igreja, amados, está extremamente tradicional. São igrejas híbridas. Não adianta, amados, fazer painel, não adianta pintar a igreja de preto, não adianta, queridos, colocar um tênis para vir pregar de domingo. Isso não vai mudar a história da tua igreja. O que vai mudar a história da tua igreja é entender a palavra, é entender o entendimento, é entender a forma como essas pessoas se comportam, como esses jovens se comportam, o que eles querem, o que eles esperam, como deve ser a igreja para eles. Se você não entendeu isso, eu vou falar mais claro. Talvez nós que estamos aqui nesta tarde, já passamos da faixa dos 40, devamos pensar no sacrifício. Devamos pensar na possibilidade de entrarmos na nossa igreja e falar: não é a minha cara, mas é a cara da geração que vai transformar este país. Quem pode dar um glória a Deus? Atinja o jovem, fale com o jovem, diga a língua do jovem. E sabe por quê, irmãos? Nós não conseguimos atingir a língua, ou não conseguimos atingir os jovens como nós esperamos. Sabe por que as igrejas estão envelhecendo? Nós temos um grupo de pessoas, de jovens, que é inconstante na igreja, porque nós não damos oportunidade aos jovens líderes. Nós temos dificuldade em estabelecer jovens líderes, porque achamos que eles não têm experiência, porque achamos que eles não têm capacidade. Mas muitas vezes, queridos, eles têm a energia que nós não temos. Nós temos a experiência, eles têm energia.
Deixa eles gastarem energia, irmãos. Deixa eles fazerem as coisas que eles têm buscado. Deixa eles estabelecerem uma linguagem que fale com o público deles. Tragam os jovens para dentro das suas igrejas. Cuidem dos jovens. Amem os jovens. Não queiram transformar os jovens em senhores de 40, 50 anos, porque eles não vão ficar na igreja. Quem me entende? Amados, nós temos que falar a língua deles. Só que tem um problema, queridos. Tanto a psicologia, a psicanálise, a ciência, elas mostram que nós temos uma capacidade. Qual é? É de atingir um público de mais ou menos até 8, 9 anos para baixo e 8, 9 anos para cima. É o que nós conseguimos atingir. É como nós conseguimos melhor nos comunicar. É com o público que vai 8 anos para cima, 8 anos para baixo. A nossa linguagem, irmãos, isso não é palavra minha, isso é estudo. A nossa linguagem atinge 5 anos para cima, 5 anos para baixo. Então, se eu tenho 45 anos, eu vou conversar bem com uma pessoa de até 50. E vou conversar muito bem com uma pessoa de até 35. Os ideais, os objetivos são parecidos. Mas passou disso, irmãos, eu tenho que ter um jovem que atinja a língua deles. Eu tenho que formar o líder. E esse líder necessariamente tem que ser jovem, para que ele possa fazer a diferença. Então, irmão, invista nos jovens. Nessa igreja nós temos investido nos jovens. Aqui nós temos em torno de 9 ministérios. Dos 9 ministérios que nós temos aqui, queridos, 7 ou 6 ministérios são cuidados por pessoas menores de 30 anos. Irmãos, eu vejo as coisas que eles fazem e eu falo, eu não consigo fazer isso. Não dá, não tem como. Por quê? Porque eu não consigo mais. Não tenho mais energia. Então, amados, invista nos jovens. Quinto, queridos, quinta situação que nós estamos vivendo. É uma situação generalizada dentro da igreja. Nós perdemos o primeiro amor. Nós perdemos o fogo. Amados, preste atenção, eu já vou encerrar aqui. Nós perdemos o fogo, nós perdemos a gana, nós perdemos a vontade, nós perdemos o desejo, nós estamos no automático, irmãos. Ouve o que eu estou dizendo, você que é líder está aqui nesta tarde. Nós estamos no automático. Estamos liderando no automático, aconselhando no automático, cuidando no automático, fazendo tudo no automático. Perdemos o primeiro amor. Nós não entramos mais na igreja com aquela energia, com aquela força, com aquela gana de mudar história, de mudar pessoas, irmãos. Sabe o que nós fazemos, queridos? Nós queremos deixar a igreja bonita. Nós queremos ter congressos. Nós queremos fazer viagens. Nós queremos entender as coisas profundas da palavra de Deus. Mas não percebemos que o nosso amor está superficial. E quem é superficial não atinge nada profundo na sua vida. Abandonamos o primeiro amor. Ah, pastor, mas o que fazer para voltar ao primeiro amor? Irmãos, eu tenho vivido isso aqui dia após dia. Somente dando frutos nós vivemos o primeiro amor. Sabe por quê, amados? Nós temos um processo evolutivo dentro da nossa espiritualidade. Nós entramos na igreja, somos convertidos e uau! Nós saímos voando, nós queremos trabalhar, nós ganhamos pessoas para Jesus. Me diga se eu estou mentindo, se não são as pessoas novas da sua igreja que trazem pessoas novas para a sua igreja. Porque elas estão no primeiro amor, elas estão apaixonadas pela igreja, elas estão apaixonadas pelo pastor, pelos ministérios, elas querem trazer gente para a igreja. E quando você vê essas pessoas no primeiro amor, elas contaminam você com o primeiro amor, e você cheio de primeiro amor, sai andando com elas.
Só tem um jeito, amados, de voltar ao primeiro amor: é ir para a rua, é conversar com as pessoas, é chamar o povo de Deus, é mudar a história, é fazer com que as pessoas sejam tomadas pela presença do Espírito Santo, é fazer, meu irmão, minha irmã, que essas pessoas sejam tomadas por algo diferente, chamado amor sublime de Deus. Tem faltado isso, irmãos. Primeiro amor. Este amor, queridos, precisa voltar para a nossa igreja. Ah, irmão saiu da igreja, tô nem aí. Ah, irmão entrou na igreja, pior ainda, né? Tô nem aí também. Não visita o irmão, não conversa com o irmão, não dá um abraço ao irmão, não conversa com a pessoa. As pessoas entram e saem da igreja sem receber um abraço, sem receber, queridos, o amor de Cristo. Problema, irmãos, que nós estamos vivendo. E um problema grave que a igreja tem vivido: líderes que perderam o seu primeiro amor. Unção, queridos, significa transmissão. Quando nós colocamos a mão na cabeça de alguém, nós estamos transmitindo aquilo que existe dentro de nós. É por isso que Deus capacita homens, Deus chama homens, Deus, Ele enche esses homens com uma determinada unção, para que eles tenham de sobra e transmitam esta unção sobre a vida dessas pessoas. Se você não tem primeiro amor, você não consegue transmitir primeiro amor. Então, quando a pessoa entra na nossa igreja, ela já entra e esfria rapidinho. Por quê? Porque ela não sente a nossa gana, ela não sente o nosso amor, ela não sente a nossa alegria, ela não sente, amados, a presença de Deus como deveria sentir em nós. Então, queridos, estes são 5 problemas que nós temos vivido na nossa igreja. São 5 dificuldades que nós temos vivido na nossa igreja. E por isso, amado Deus, Ele tocou o nosso coração e falou assim: olha, vamos reunir o povo de Deus, e vamos trazer aqui homens que têm vivido uma história diferente com Deus, homens que têm feito seus ministérios explodirem, e vamos entender o que esses homens têm feito. Então eu estou aqui, amados, como servo, só para abrir a mente de vocês, só para dizer aquilo que eles vão consertar para nós, porque eu também quero aprender com esses homens. Então, amados, nós perdendo este primeiro amor, queridos, estamos vivendo uma dificuldade gigante nas nossas igrejas. Nós, quem aqui, acho que todo mundo que entrou aqui recebeu uma sacolinha, não é isso? Há 8 meses atrás, acho que 6 meses atrás, nós fizemos 200 sacolinhas. Sabe para quem eram as sacolinhas? Para os visitantes da nossa igreja. Acabou as sacolinhas. Eu falei, ué, mas passou 200 pessoas? Passou 200 pessoas na nossa igreja em menos de 8 meses. Quantas ficaram? Umas 8 ou 9. Sabe, queridos, isso precisa ser corrigido, e Deus tem nos incomodado com isso. Deus, Ele tem feito coisas aqui dentro desse ministério para que a gente corrija isso, e nós temos visto desde já resultados, e esses resultados têm feito com que brote em nós este amor. E é por isso que você vê esse ministério aqui, que é a Banda Impacto, com essa gana, com essa força, com essa alegria, louvando desse jeito, porque nós queremos voltar ao primeiro amor. Amém, queridos? Eu não quero mais tomar o seu tempo, porque essa palavra é de abertura. Então eu queria que você ficasse de pé, e eu quero orar com você agora, para que nós possamos buscar essa presença do Espírito. Amém? E nas próximas sessões, que eu espero você esteja conosco, não sei como é que nós vamos acomodar. Temos aí, acho que quase 100 pessoas, ou já deve ter passado de 100 pessoas que estão agendadas para estar conosco, mas amém, a gente vai dando um jeito. E vamos orar a Deus, amém? Por quê, queridos? Porque orando a Deus, nós vamos fazer diferença. 5 questões, amém? Se você anotou isso, nas próximas ministrações, você vai entender como quebrar essas situações dentro da nossa igreja, dentro do nosso povo. E aí, amados, nós vamos começar a olhar e falar assim: 1% de 5 milhões, queridos, é gente pra caramba. Já pensou isso? Se você mora em um lugar, queridos, que tem 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, ali na tua região tem 50 mil pessoas, começa a orar a Deus. Vamos começar a orar por isso, amados. 1%.
a tua igreja vai começar a lotar, vai começar a encher. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida humildemente, irmãos. Amém? Humildemente. Eu quero profetizar isso sobre a tua igreja. 1% da população que está na tua volta vai entrar na tua igreja em nome de Jesus. Amado, Deus vai começar a fazer coisas grandiosas no teu ministério. Deus vai começar a fazer coisas grandiosas lá na tua terra. Deus vai fazer brotar um povo naquele lugar. E você vai receber eles de uma forma tão tremenda, queridos, que essas pessoas vão ser tomadas pelo poder de Deus, porque vai haver uma alegria jovial naquele lugar. Eu quero profetizar, queridos, sobre a tua vida. Eu quero falar aqui com os pastores, com os líderes, com aqueles que serão pastores e líderes. Deus está colocando uma unção sobre a tua vida, irmão. Se você está começando o ministério agora, eu creio que Deus, Ele vai operar um milagre sobre o teu ministério. Eu creio nisso. Eu creio que esse ministério que está nascendo agora, que está surgindo agora, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus vai multiplicar graça e poder no teu ministério. Amado, eu quero falar aqui com pessoas que perderam o primeiro amor, pessoas que estão desligadas dessa condição e que estão falando: eu estou no automático, eu estou profetizando, mas não por mim, mas pelo poder do Espírito Santo. Eu me humilho diante da presença do Espírito Santo, e nesta tarde está sobre você uma unção poderosa, e Deus há de resgatar o primeiro amor sobre a tua vida. Você que acredita nisso, comece a orar comigo e buscar a presença de Deus. Santo Deus, eterno Pai, Deus de misericórdia, Deus de alegria, Pai bendito, em nome de Jesus, que a tua graça poderosa, soberana, esteja sobre nós, Pai. Nós queremos voltar a este primeiro amor, nós queremos receber mais de Ti, nós queremos ser cheios da tua presença, Pai. Espírito Santo, Papai, em nome de Jesus, toca as pessoas que estão aqui, enche elas com a tua presença, Pai. Fala com elas, Espírito Santo, renova as forças, renova o ministério, renova a história. Pai, entra nesta igreja e multiplica a graça em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a receber esta unção, querido. Comece a ser tomado pela presença do Espírito Santo de Deus. Saiba que você veio aqui fazendo um investimento na sua vida espiritual. Você investiu para estar aqui, então invista no Espírito. Levante as suas mãos, declare vitória sobre o seu ministério. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei em qual direção está o seu ministério. Não sei se é para a direita, se é para a esquerda, mas eu quero desafiar você agora. Amém? Queria que você levantasse as suas mãos e apontasse para a direção onde está o seu ministério agora, em nome de Jesus. Pode ficar de costas aqui para o altar, não tem problema. Amém? Mas aponte para o seu ministério agora. Shekandará Machare Andanai, Shekandará Machare Andanai. Espírito Santo de Deus, visita este ministério, Pai. Papai, acampa 2 anjos ali naquela porta. Meu Deus, em nome de Jesus, começa a operar milagres e maravilhas. Coloca um fogo que não se consome naquele lugar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa este ministério. Papai, eu oro pelos pastores e pastoras que estão aqui. Reforça agora, Senhor, este casamento. Reforça o trabalho, reforça a vida. Reforça, Senhor, em nome de Jesus. Quebra as barreiras, as dificuldades, os problemas que têm acontecido ali, Pai. Sana, em nome de Jesus. Cura, trata, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Opera poderes, dá dom, Senhor, de revelação profética, dons de autoridade. Papai, em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, opera, Senhor, milagres, maravilhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, querido, em um novo tempo na sua vida ministerial. Só mais uns momentos, olha aqui na frente. Aleluia, glórias a Deus. Eu queria pedir ajuda de todos os pastores que estão aqui, amém?
Você é obreiro do Senhor, na casa do Senhor. Eu quero contar agora com a sua intercessão em nome de Jesus, por esse ministério, por todos os ministérios que estão aqui. Então, pastores, ajudem-me agora. Vamos levantar um clamor. Abaixa a luz em nome de Jesus. Abaixa a luz. Santo, santo, santo. É um momento de batalha espiritual. É um momento de batalha espiritual. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Vamos interceder pelos ministérios agora. Santo é o Senhor guerreiro. Santo é o Senhor guerreiro. Ah, papai, quebra a dificuldade, o problema, a luta. Restaura os caídos. Levanta os pastores. Levanta as pastoras. Levanta os líderes. Levanta, 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 levanta em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito. Seja cheio da autoridade. Uou, uou. Santo, 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 santo. Adore o nome dele, amado. Aleluia, Senhor. Nós temos um novo tempo. O Senhor já está tomando pessoas aqui, amado. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja tomado pela presença dEle, adore o nome dEle, aleluia, 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 oh Jesus, cura, 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 há uma unção de cura sendo derramada neste lugar, cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, 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 cura. Busque, querido, busque. Dá o teu grito de vitória. Solte as suas línguas. Seja cheio do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Ramanai. Santo Espírito de Deus. Toma a tua igreja, toma a tua igreja, toma o teu povo. Nos leva, Senhor, a um nível espiritual mais alto. Nos leva, Senhor. Santo, 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 santo. Glórias. Santo é o Senhor, Deus de poder, Deus de glória. Eis que na tua igreja, eis que no meio do teu povo, Deus vai fazer florescer uma juventude que mudará a história da tua igreja. Eis que Deus está entrando naquele lugar e sarando as feridas que têm atrapalhado o seu ministério. Eis que Deus está fazendo uma obra grandiosa, e nessa noite você recebe uma unção poderosa